Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos à nossa aula de número 8. Gente, e como nessas videoaulas nós falamos sobre porcentagem, juros simples e juros compostos, e na semana passada, na nossa aula de número 7, eu finalizei o conteúdo com vocês. Nada melhor do que hoje a gente fazer um apanhado geral, tá? De todo o conteúdo de matemática financeira que foi trabalhado até então, tá? Então a nossa aula hoje vai ser dividida em 3 momentos. A gente vai lembrar um pouquinho de porcentagem, no segundo momento juros simples e depois juros compostos, tá? Para ficar bem fresquinho aí na cabeça de vocês, pra gente retomar os próximos conteúdos depois. Bom, gente, quando se fala de porcentagem, eu coloquei aqui uma situação envolvendo um pouquinho de geometria, tá? Que é bem usual em concurso público. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Ó, um terreno retangular de comprimento 10 metros e altura 2 metros, tá? E aí, tá vendo? Eu fiz uma divisão nesse terreno, mostrando que esse pedaço aqui corresponde a 40% do terreno, tá? E que esse pedaço que eu colori de vermelho aqui corresponde a 15% desse pedaço maior, tá? E aí eu quero justamente calcular o valor dessa área, tudo bem? Então, primeiro passo, se eu tenho um terreno retangular com comprimento e altura, primeiro eu calculo a sua área total, tá? Então, nós vamos fazer aqui, vamos fazer aqui do lado, a área total do terreno retangular. Lembrando que para fazer a área de um retângulo, eu multiplico o comprimento pela altura. Portanto, 10 vezes 2, eu tenho uma área de 20 metros quadrados, certo? Só que isso é a área toda. Agora, eu preciso saber em metros quadrados o quanto vale tudo isso aqui, ó, tá? Que eu tô marcando para vocês, que eu vou marcar até assim, ó. A gente sabe que em porcentagem isso é 40%. 40% de uma área maior. Então, basta eu fazer, ó, 40% de 20 metros quadrados, tá? Aí, lembrando, pessoal, o que a gente faz aqui, ó? 40 sobre 100, né? Porque o sinal vira sobre 100, vezes 20. E aí eu posso dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Ou, como o dia é multiplicação, eu posso fazer, ó, 40 vezes 20, 800 dividido por 100, que vai ser 8 metros quadrados. Então, gente, 8 metros quadrados corresponde a todo esse pedaço aqui, tá? Só que ainda não é isso que eu quero. Eu quero saber em metros quadrados qual é a área vermelha. Então, eu já sei que tudo é 8 e que isso aqui é 15%. 15% de quanto? De 8. Então, a gente vai fazer aqui, ó, 15% de 8 metros quadrados. Fazendo o mesmo raciocínio daqui. 15 sobre 100 vezes 8. Pode multiplicar e dividir. Então, vamos fazer isso. 8 vezes 5, 40. 8 mais 4, 12. Gente, quando eu dividir isso aqui por 100, vai dar 1,2, tá certo? Né? E aí, metros quadrados, que é a área solicitada pelo problema, beleza?
Pessoal, então agora, continuando nossa revisão, vamos falar um pouquinho sobre juros simples, tá? Gente, eu coloquei aqui para vocês no quadro aquela fórmula, tá? Que a gente usou para resolver todas as questões. E eu coloquei também uma situação, tá? Mas antes vamos dar uma recordada. Lembrando que na fórmula o J é para eu calcular a quantidade de juros, no caso coincidência simples. O C é o capital, então é aquilo que você vai pedir emprestado ou aquilo que você vai aplicar. O I é a taxa, lembrando que a taxa é sempre percentual ao mês, ao ano, ao bimestre, ao semestre, e que pelo fato da fórmula já ter o 100, nós podemos simplesmente colocar a taxa aqui normal, da maneira que ela aparece no exercício. Mas o grande problema é que o tempo acompanha a taxa. Lembram disso? Tá? Então isso é muito importante, por isso a gente está fazendo esse revisional. Se a taxa for dada ao mês, o tempo tem que ser mensal. A taxa for dada ao ano, o tempo tem que ser anual, tá? A taxa não muda, o que vai modificar é o tempo que vai relacionar com ela, ok? Então, pessoal, eu simulei aqui uma situação em que tem justamente essa transformação para a gente poder recordar. Eu quero calcular aqui qual será a incidência de juros simples num capital de R$3.000 investidos a uma taxa, vou até colocar bonitinho em forma de dinheiro, tá? A uma taxa de 6% ao ano durante 3 meses. Quanto que isso vai gerar de juros para mim? Então, pessoal, primeira coisa, eu não posso jogar na fórmula antes de me atentar a isso aqui. Como a taxa está ao ano, o tempo também deve estar em anos. Então, a gente vem aqui e faz a seguinte regra de 3, um ano são 12 meses. 3 meses, X anos, tá? Multiplica cruzado, porque é diretamente proporcional. 12x igual a 3. Pessoal, quando eu fizer 3 dividido por 12, vai dar 1/4, né? Simplificando aqui. E 1 dividido por 4 é 0,25. Então, eu não vou colocar 3 na minha fórmula, porque 3 são meses. Eu vou colocar 0,5, que é uma fração, 1/4 do ano, tá? Aí você pode colocar ou em decimal ou na forma de fração, tanto faz. Vou mostrar aqui para vocês, ok? Então, veja só, juros, capital 3.000 vezes a taxa 6 e o tempo, ou eu ponho decimal ou eu coloco fração. Gente, eu prefiro fração porque eu simplifico, tá? Mas lembrando que tudo isso está sobre 100. Beleza? Aqui não tem problema nenhum, mas fica muito mais fácil a gente trabalhar assim, ok? Então, vou mostrar para vocês, 6 com o 4, se eu quiser eu posso simplificar, tá? Por 2, aqui fica 3 e aqui fica 2, certo? Olha como é que fica mais fácil, gente, o 3 eu vou multiplicar com 3. É 9. Aí vai ficar, 0, 0, 0. Só que a gente tem aqui sobre 2, tá certo? Sobre 100. Vamos fazer devagar. A metade, né, 9.000 dividido por 2 é
4.500 sobre 100. Corto os dois zeros aqui, juro é igual a R$45. Se você escolhesse colocar o decimal, você ia multiplicar o 0,25 com o 6, depois com o 3.000 e dividir tudo por 100, tá? Aqui eu fui fazendo as simplificações mais devagar para poder fazer conta de cabeça, beleza? Pessoal, nesse caso aqui eu calculei o juro, tá? Só que lembrando também que quando a gente fala de juros simples, algumas questões também perguntavam sobre o montante. Lembram disso? Vamos recordar? Ó, se eu tenho um esquema de juros simples, eu posso me lembrar daquela situação. Montante é a relação capital mais juros. Lembram dessa fórmula? Então, vamos supor que nessa questão ele me peça o montante final, tá? Do empréstimo, da aplicação. Eu já sei quanto que vale o juro, eu venho aqui e somo, ó, o capital de 3.000 mais 45. Montante final, R$3.045. Bem completo aqui pra gente recordar, beleza? Pessoal, agora a gente vai fazer uma revisãozinha de juros compostos, tá? Lembrando aqui que na fórmula de juros compostos, a gente começa não calculando o juro, e sim o montante final, tá? Que é a relação capital mais juros. Então, se em algum momento do exercício eu precisar saber o valor dos juros, eu não tenho que passar por a fórmula. Eu calculo o montante, depois eu faço a subtração, tá? Então, vamos calcular aqui o montante quando um capital de R$2.000 aplicado a uma taxa de 20% ao mês durante 2 meses em sistema de juros compostos, quanto que daria, tá? Pessoal, lembrando que nessa fórmula, como não tem sobre 100, a taxa aqui, ela tem que ser colocada em número decimal, tá? Então, a gente tem que colocar esse número aqui sobre 100 e transformar. E lembrando que aqui também, taxa e tempo tem que ficar na mesma unidade. Nesse caso, já está, tá? Então, montante capital de 2.000 vezes 1, que é da fórmula, mais, ó, 20%. Então, fica 20 sobre 100, que é o mesmo que 0,2. Então, eu coloco aqui, ó, 1 mais 0,2 elevado a t elevado a 2. Fazendo a conta, 1 mais 0,2, 1,2 elevado a 2. Nesse caso, potência tem preferência, a gente vai resolver. Então, 2.000 vezes. Pessoal, 1,2 ao quadrado é 1,2 vezes 1,2. Que nesse caso dá 1,44, tá? Agora eu multiplico, ó, nesse caso aqui, né, vou multiplicar por 2, e aí, ó, essas duas casas, a vírgula anda pra cá com mais um zero, tá? Multiplicando 2.000 por 1,44, R$2.880. Se eu quiser saber o juro aqui, ó, o capital é de 2.000, o montante 2.880, eu faço a subtração, juros de R$880. Tudo bem? Pessoal, vou colocar agora uma outra situação de juros compostos que a gente falou aqui nas aulas e vale a pena a gente recordar, tá? Olha só, nesse caso agora, eu tenho um montante
Eu tenho capital e tenho o tempo, mas me falta a taxa. Então, é ela que eu preciso descobrir, tá? Aí, pra gente dar uma recordada também, né, que a situação anterior eu coloquei para calcular o montante. Mas e agora, tá? Vamos recordar esse tipo de situação. Eu jogo na fórmula normalmente, ó, montante é igual capital vezes 1 mais I, o I passa a ser a minha variável e o T é igual a 2, tá? Pronto, nesse caso, se o tempo está em meses, a taxa que eu vou descobrir aqui é a taxa mensal, tá? Agora, lembrando que aqui quando está multiplicando, eu passo dividindo, tá? Então eu faço, ó, 3.600 dividido por 900, assim, igual a 1 mais I ao quadrado. Pessoal, cortou. 36 dividido por 9, 4. 1 mais I ao quadrado. Gente, vamos lembrar dessa situação aqui? Quando nós temos esse quadrado, para ele trocar de membro, ele troca em forma de raiz quadrada. Então, a gente passa para cá, ó, raiz quadrada de 4 é igual a 1 mais I, tá? Se nem quiser mais esse parênteses, não precisa colocar, tá? Porque o 2 já passou. Raiz quadrada de 4 é 2, igual a 1 mais I. Para eu descobrir agora o valor do I, o 1 precisa trocar de membro. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 menos 1 é igual a I. Logo, I é igual a 1. Pessoal, como aqui deu inteiro, então, e esse valor já é percentual, então a gente já coloca 1%, tá? Essa é a taxa que o exercício pediu, ok? Gente, então com esses exercícios nós fizemos aí, né, uma volta, uma revisão na matemática financeira vista até então, tá? E, né, eu quis colocar aí uma questão de geometria misturando com a porcentagem, que é algo muito importante para concurso, tá? Então não deixa de refazer essas questões, de dar uma olhada novamente nas outras, para a matéria ficar bem fresquinha aí na cabeça de vocês, tá? E aí agora, nas próximas aulas, a gente já retoma novos conteúdos, tá bom, gente? Beijo grande, muito obrigada aí pela presença de vocês mais uma vez e até a próxima!